voltar aqui. Então, a partir de agora, a gente vai começar a tentar desvendar um pouquinho, a partir desse conceito não, do entendimento do que seja a competitividade no turismo. Deoclésio, você está sem som. Destrava o seu microfone. Melhorou agora, Érica? Liberou? Sim, agora está falando, normal. É que Tá. Tava no mudo. Acho que alguma coisa ficou muda aqui. Então, tá, vamos lá. Nós temos uma análise aqui, primeiro, a nossa análise do nosso ambiente, né, de turismo. Isso é uma pesquisa feita pelo nosso professor, doutor Admilson, que é quem responde na Secretaria pelo Observatório do Turismo Paraense. Tá? Nós temos, né, na verdade, um setor de turismo que ele é basicamente composto, né, basicamente, na sua grande maioria, por meio de hospedagem. É difícil que eu sair daqui. Opa. Meio de hospedagens, com 29,1%, restaurantes, nossos restaurantes 17,8%, e agências e operadoras de viagem com 17,7%. Né? E aí, nessa pesquisa do Edmilson, se a gente quer se consolidar como destino turístico, eu percebo que a gente precisa avançar muito aqui na questão das nossas agências de receptivo. Né? Aqui, conceitualmente, as agências e operadoras de viagem, elas normalmente não fazem um receptivo. Então, a gente tem um número de receptivo muito baixo. Inclusive, quando a gente vai pesquisar na ABAV, né, Pará, a gente vê um número muito pequeno de agências de receptivo. Quanto à questão do ambiente de negócio e rede empresarial, aí tem uma análise aqui também do observatório que eu acho importante a gente atentar. Né? Nós temos 42% de microempreendedor, de microempresas, e temos 32% de MEI. Né? E aí isso me chama muito a atenção para este momento, né, que a gente está passando, já que essas empresas têm uma baixa capacidade, né, de renda. Por exemplo, a questão do MEI, aqui na pesquisa de Milson, MEI não, do ME, né, do microempreendedor, nós temos uma renda bruta anual, algo em torno de R$360 mil. Isso é uma renda bruta. Né? Quando a gente percebe, né, que a gente passou esse período já de 3 para 4 meses sem movimentação de turista, isso chama muita atenção e nos preocupa muito, né? A questão da manutenção dessas empresas no Estado. Né? Por mais que existam algumas ações do governo do Estado no sentido de buscar o apoiamento por meio de fornecimento de crédito, né? O Fundo Esperança, do governo do Estado, que libera alguns créditos para os empresários de turismo, mas a gente tem percebido, inclusive pelas lives, né, pelas conversas que o Cleide tem tido com o secretário, a enorme dificuldade dos nossos empreendedores de acessar esses créditos. Né? E quando acessam, quase sempre, o crédito não atende às expectativas destes. Então, a gente percebe que é necessário uma melhor interlocução, né, do empresário com a própria secretaria e com o governo do Estado, no sentido de buscar atenuar, né, esses impactos por meio de uma oferta de crédito mais fácil, com menos burocracia e que atendam até certo ponto às expectativas dos nossos empreendedores. Quanto à condição, nossas condições de infraestrutura e serviços básicos, né? Realmente, a Érica passou um tempo aqui conosco, ela sabe que nós somos um país, né? De fato, como diz uma música aí de uma cantora paraense, né?
eu sou de um país que se chama Pará, né? É um estado muito grande, com uma extensão de 1 milhão 240 mil, né, quilômetros quadrados. Nós somos maiores, né, do que muitos estados, do que muitos países. Aí eu coloquei na tela só para a gente entender o tamanho do estado, né? O Pará, ele é 2 vezes maior do que a Espanha e 2 vezes maior do que o estado de Minas Gerais. Então, é um estado muito grande. Isso aí, para a gente, é um fator complicador. Na seguinte forma, nós temos ainda muita deficiência da questão de acesso, né? O turismo precisa de uma linha, de um meio de acesso que seja rápido, que seja seguro, que possibilite, né, os turistas encontrarem os destinos turísticos. Este é um desafio que ainda nós temos muito aqui no estado. Precisamos crescer essa nossa malha, não só da questão das rodovias, mas fundamentalmente, né, enquanto turismólogo, eu entendo que a gente precisa melhorar a questão dos nossos acessos de rio, com portos, com equipamentos de transportes hidroviários de qualidade, que vão fazer com que o turista, além de ter maior facilidade de conhecer esse estado, entender um pouquinho da nossa realidade ribeirinha. Questão do posicionamento no mercado, essa imagem aqui é uma imagem feita pela Tias Market, foi uma empresa de consultoria que o governo do estado chamou para ser parceira durante um tempo aí. Eu acho muito interessante para a gente entender, né, o que é que a gente é e onde é que nós estamos. Nós somos um destino basicamente formado, né, por insumos de natureza e cultura, e na questão da decisão, né, na percepção da demanda para a nossa visualização enquanto destino turístico, nós temos aqui 2 elementos, né, de sensações e estímulos. E nós temos, na parte de cima, tudo que é positivo, né? Então, por exemplo, né, na questão de turismo de natureza, nós temos aqui Costa Rica, Manaus, Austrália, né, com elevado valor, né, para a percepção da demanda. E também eles produzem produtos com sensações positivas. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aí aqui do outro lado nós temos, por exemplo, o Peru, né, que também está ligado à questão da cultura, é um destino fortemente com apelo cultural e que tem uma percepção de sensação muito positiva. Segundo esse estudo da Tias Marketing, o Pará ele se encontra aqui nessa parte inferior dessa imagem, né? Nós somos, sim, um destino que é muito percebido, né, como destino de natureza, mas já passando um pouquinho para a questão da cultura. Então, as pessoas percebem o Pará como destino de natureza, mas também o entendimento do Pará como um destino de cultura. Mas, entretanto, nós estamos nessa parte de baixo aqui da tabela, questão da confiabilidade, é que a gente tem apenas a questão dos estímulos, né? A gente ainda precisa construir uma série de ações, tanto o governo quanto a iniciativa privada, para que a gente possa ascender, sair desse quadro de baixo aqui e passar para a parte de cima. Quanto à questão do cenário conjuntural do mercado turístico. Hoje, né, o mundo todo discute, né, alternativas econômicas ou os impactos que a pandemia tem causado, não só na questão da sociedade, com problemas graves psicológicos, né, que algumas pessoas passaram a ter por ficarem de quarentena, mas também temos um problema grave na economia. Inclusive, essa discussão é uma discussão que está muito em voga no Brasil, né? O que nós devemos ter mais atenção? Evidentemente que a vida é um bem que não se paga, mas também nós temos que ter um pouquinho de atenção para a questão da economia, porque, infelizmente, uma coisa vai acabar levando a outra. Então, a questão do mercado turístico, né? A gente tem uma demanda que hoje está reprimida, uma demanda global reprimida,
mas que os estudos feitos por várias, né, organizações, seja pela OMT, seja pela Conselho Mundial de Turismo, né, da WTTC, aponta que nós precisamos atentar para algumas coisas que são positivas para a questão do turismo. O perfil do turista pós-pandemia ele vai começar a mudar, tá? Mas isso a gente vai falar posteriormente. O que a gente tem que entender é que, neste momento, a gente precisa fortalecer o destino turístico como destino de identidade. O Pará ele possui características singulares. Somos um país, mas cada região do Pará possui sua identidade. Cabe a todos nós, governo, iniciativa privada, fazer com que cada região turística assuma a sua identidade e se coloque no mercado como destino diferenciado. Temos também, quanto à questão da conjuntura, um problema de redução de renda dos consumidores de serviços turísticos. A pesquisa que o nosso setor, a pesquisa da Setur já fez, já aponta, né, que uma boa parte, né, do trade turístico já diminuiu o valor dos seus produtos e serviços. Isso é salutar, visto que o consumidor dessa demanda também teve uma redução de renda. E a gente precisa atentar muito, né, para a oferta de produtos, considerando as especificidades da demanda. As pesquisas mostram também, né, que a questão do turismo ele vai passar por um processo agora de, vamos dizer que de um processo de escalonamento. As viagens inicialmente serão viagens regionais, posteriormente, né, viagens nacional e, por último, a viagem internacional. A história do limão e da limonada. Né? Isso, até certo ponto, isso é bom para um empreendedor local de turismo, porque ele vai poder, né, ter uma demanda que habitualmente viajava para o exterior, só que agora não vai ter condições de viajar para o exterior, seja pela questão das barreiras, né, que os próprios destinos já estão colocando. Existem destinos que colocam, né, que o turista, ao chegar na sua cidade, no seu país, tem que passar 14 dias, tem que passar 14 dias de quarentena, então é complicado você viajar para um destino onde você vai ter que passar 14 dias de quarentena. Logo, as pessoas vão tornar-se para viagens muito mais viagens nacionais e regionais. E aí cabe, né, ao empreendedor formatar produtos específicos para esta demanda. A questão do turismo pós-pandemia, o turista pós-pandemia. Será que ele mudou? Esse turista ainda é aquele mesmo que preferia os mesmos destinos, consumia os mesmos produtos? É muito provável que não. Numa análise mais rápida, né, nós somos animais, nós somos pessoas que precisamos de contato físico, né? O ser humano ele precisa, ele não é segregário, né? Ele é necessário agregar outras pessoas naturalmente, né, para ter seu convívio social. E esse período de pandemia fez com que as pessoas ficassem muito tempo em casa. A gente tem percebido, né, na televisão algumas cidades que, quando os governos liberam a visita aos shoppings, é um verdadeiro Deus nos acuda. Parece que estão abrindo uma jaula, né? As pessoas enchem os shoppings, enchem os comércios. Evidentemente, quando a questão do turismo for liberado, né, e os destinos regionais e nacionais começarem a criar seus protocolos permitindo a visitação, a procura por destinos e por produto turístico será grande. Até porque, né, como a gente já viu anteriormente na pesquisa feita pelo Observatório do Turismo, as ofertas de produtos e serviços turísticos com desconto, ela vai ser uma realidade. Então, isso vai fazer com que as pessoas se estimulem a viajar. Entretanto, este turista ele vai deixar de viajar como viajava antes, né, em grupos, né, o famoso turismo de massa. Inicialmente, esse turista vai preferir viajar com a família ou com amigos bem próximos, né?
e a questão dos próprios meios de transporte vão mudar. Como a viagem vai ser muito regional, a tendência é que viajem em carros próprios ou carros alugados. Então, isso aí já mostra muito, né, para o mercado como é que esse turista vai chegar no seu destino. Cenário estrutural. Nós já vimos no slide anterior que o estado do Pará é muito grande. Mas tão grande quanto o estado são os desafios que nós temos com a questão da nossa infraestrutura. Tirando Belém como exemplo, nós temos desafios grandes para vencer. Para termos uma ideia, a questão do acesso à água potável, ela ainda não é uma realidade em Belém, segunda maior cidade da Amazônia, perdendo só para Manaus. Nós temos em torno de 75% dos lares de belemenses, né, atendido pelo serviço de fornecimento de água potável. Quando a gente vai passar para a questão do esgoto sanitário, do tratamento, aí a situação fica pior, né? Fica bem pior. Nós não chegamos a ter nem 10% dos esgotos tratados, melhor dizendo, menos de 1% do esgoto que é coletado na cidade de Belém é um esgotamento tratado. Então, isso acaba complicando um pouquinho, né, a questão da identidade, né, de ter a nossa cidade como destinos sustentáveis. É bom eu estar tocando nisso para que as pessoas entendam que o desenvolvimento da atividade turística não é algo tão simples, né? Ela perpassa por vários setores. Eu costumava dizer nas minhas aulas, que o grande desafio do turismo é brincar com uma bola que não é sua. A gente presta a bola dos outros para brincar. Então, a Secretaria de Turismo ela não trabalha com infraestrutura básica, mas ela tem que demandar, tem que articular com as outras secretarias para que a infraestrutura básica ela seja um fator decisivo para a visitação turística. Tá? Ninguém gosta de visitar uma cidade com lixo, ninguém gosta de visitar cidades onde as vias estejam cheias de buracos, sem sinalização e assim por diante, né? Praças com bancos quebrados, né? Isso tudo o turista percebe na sua experiência, né, de visitação. Isso tudo é visualizado e não é visto com bons olhos. Mas, graças a Deus, nós já temos alguns avanços, né, na questão da infraestrutura turística. Quanto à questão da infraestrutura de acesso, Belém já conta hoje com um terminal hidroviário muito bom, né, inclusive melhor do que muitas estruturas de aeroportos no Brasil. Daqui a pouco tempo já vai estar sendo inaugurado um terminal hidroviário em Santarém, que é outro destino fabuloso. Tá? Inclusive, a cidade fez aniversário ontem, um dos maiores destinos turísticos do Pará, Santarém, que recebe período de cruzeiro alguns 1.000 turistas, e agora vai poder contar com uma estrutura que possa receber a contento, né, em Santarém. Belém ainda carece dessa infraestrutura para receber navios de cruzeiro, mas é um caminhar, né? É um caminhar. A gente entende que os desafios são grandes, né? A infraestrutura básica influencia demais na decisão ou na experiência turística, e a Secretaria tem buscado, sim, ao passar do tempo, né, uma melhor interlocução com os governos para que nós possamos atender essa demanda turística. Tá? Quanto à questão da infraestrutura turística, nós precisamos, acho que a Érica vai até tocar nisso, fazer com que a nossa infraestrutura turística tenha a identidade do Pará. Eu trabalhei durante 6 anos em um hotel. Quando saí da faculdade, fui estagiar no hotel, depois fui recepcionista e acabei já, depois de algum tempo, me tornando gerente, né, da recepção. E eu discutia muito, na época, com os donos do hotel, a questão de nós fortalecermos a identidade, né, do destino no próprio hotel. Oferecendo no café da manhã, por exemplo,
produtos locais, né? Os sucos, por exemplo, da fruta, né? Frutas daqui da terra mesmo, porque o que é que a gente percebe? São raros locais que oferecem no café da manhã suco de frutas regionais. A gente percebe sempre a questão do suco de fruta de laranja, até suco de uva, e são frutas que não têm, né? Não são daqui da terra. Né? Não estou dizendo que não sejam ofertados sucos, né? De laranja, de uva e tal, mas é que é fundamental que a gente possa já colocar nos cardápios a questão dos elementos da terra, né? A manga, o cupuaçu, o bacuri, entre outras frutas que nós temos da Amazônia. É necessário que isso faça parte dos nossos cardápios. Assim como a questão da ornamentação, dos hotéis, ou dos meios de hospedagem como um todo, tenham a identidade do destino. Porque o que me parece é que o visitante, né, o turista, ao chegar no hotel, ele não consegue, estando no hotel, perceber que ele está numa cidade amazônica. Então, a gente precisa apoiar-se muito na identidade, né? Seja com nossos artesanatos, seja com imagens, seja com quadros de pinturas, N possibilidades, né, de fazer com que o turista, ao chegar no meio de hospedagem, perceba que está no destino da Amazônia, que está no destino do Pará, que já na sua hospedagem ele passe a sentir, né, a experiência, a vivência de estar num estado que é a obra-prima dessa Amazônia. Eu trabalho, né, num setor que fundamentalmente trabalha com a questão da melhoria do turístico. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Então, né? E quando a gente fala de melhoria de produto turístico, o que é que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas se assustam, acham que isso é algo muito difícil de ser alcançado. Né? E para mostrar para vocês que não é tão difícil, eu vou contar para vocês uma pequena história de um projeto que nós fizemos em Soure, na Ilha do Marajó. Este projeto, inclusive, foi um projeto premiado. Nós ficamos entre as 3 melhores propostas de turismo sustentável, num concurso feito pela Brastoa, ano 2016-2017. Esse projeto ele é parte de um programa maior de estruturação de praias, que se trata do banheiro público sustentável. Ao chegar em Soure, a gente se depara com várias fazendas, com um artesanato maravilhoso, com carimbó, que é sem igual. Né? Abraço aos grupos de carimbó, a Silene, ao pessoal do Cruzeirinho, ao pessoal do Pacoval, entre outros grupos que tem de carimbó em Soure. Então, a gente começou a trabalhar como a gente teria, né, para fazer com que essa percepção de que as coisas seriam muito difíceis, né? Como é que esse processo de mudança, de melhoria de produto turístico poderia acontecer num destino, né, que tem uma beleza cênica maravilhosa, que já recebe turistas, mas que a gente ainda estava preso naquela experiência de ir para a praia e não ter, por exemplo, um banheiro onde as pessoas poderiam tomar banho, se limpar, e essa água, todo esse esgotamento sanitário não, de alguma forma, viesse a poluir o lençol freático. E também como, né, uma estrutura de banheiro poderia fazer o resgate da identidade deste local. Na época, a gente reuniu um grupo, fizemos várias reuniões, criamos um grupo de trabalho de turismo do pesqueiro e decidimos, conjuntamente, iniciar esse projeto de melhoria de produto com a criação de um banheiro público. Era muito fácil para mim, quanto gestor, na época do segmento, né? Na época era gerente de Missão e Praia, contratar uma empresa e fazer um banheiro público. Era o mais fácil, era o mais óbvio. Mas, em conjunto com a comunidade, a gente decidiu fazer uma oficina de bioconstrução, e, a partir dessa oficina, criar uma estrutura, né, que beneficiasse o turista e fizesse com que vários, né, moradores da localidade absorvessem essa técnica e pudessem também contribuir nesse processo de transformação
de Soure como destino turístico sustentável. E aí a gente criou esse banheiro. Tá? Este banheiro ele tem algumas características que são importantes, né? Como dito antes, né? Aparece aí nesse slide, né? Os moradores, né, de Soure que construíram esse banheiro, como estratégia de fortalecimento da identidade e de redução do custo desse banheiro, nós utilizamos boa parte dele o bambu taboca, que é uma matéria que tem abundância na Resex, né? Aproveitando, né, agradecer, né, que esse processo foi um processo conjunto, né, onde a Setur foi parceira da comunidade, do ICMBio e da Prefeitura de Soure, que na época ajudou também. Tá? Então, a gente conseguiu, né, fazer com que a comunidade voltasse a olhar para o uso do bambu taboca, né? As estruturas quase todas no pesqueiro eram feitas somente com madeira, não olhavam para o bambu taboca como matéria-prima que fosse utilizável na construção civil. Entretanto, né, as pesquisas feitas, né, com a empresa, né, que foi contratada, né, colega nosso, né, que nos ajudou a fazer essa oficina, ele, nas discussões, ele percebeu que as primeiras casas, né, os primeiros ranchos construídos no pesqueiro, eles eram feitos com bambu taboca. Então, ele aproveitou, né, essa oferta de material e ensinou as pessoas a trabalharem com o bambu taboca. Então, esses colegas que estão aí na imagem, eles foram qualificados, tá, na bioconstrução para utilizar o bambu taboca como forma, né, de baratear as construções. E o incrível é que, inicialmente, eles não acreditavam na resistência desse material. Por mais que nós afirmássemos que existem grandes construções com bambu taboca, eles não acreditavam. E essa foto deriva de uma aposta feita com eles, que eles poderiam subir nessa estrutura, né, que era telhado, e que se a estrutura tivesse algum estalo, nós pagaríamos uma caixa de cerveja no final do expediente. Malmente eu acabei de falar nessa aposta, já estavam todos na estrutura, mas, para minha sorte, não teve nenhum estalo. Mas, mesmo assim, nós fomos obrigados a pagar essa caixa de cerveja. Tá? Então, essa prática que nós fizemos, né, de trabalhar com a comunidade, de fazer com que eles entendessem que a melhoria da oferta turística, do produto turístico, ela perpassa por pequenas ações ou por ações que a comunidade deva participar, nós atacamos logo em seguida para um segundo problema. A Praia do Pesqueiro é uma praia extensa, onde grande parte dela era feita por cima de dunas, e as pessoas caminhavam em cima de uma areia muito quente. E aí, aproveitando essa oficina e essa discussão do melhor aproveitamento do bambu taboca, nós temos aqui dois slides, né? Duas fotos nesse slide. Uma referente a uma imagem que, na época, eu mostrei, né, no grupo de trabalho, né, uma praia onde tinha uma esteira, né, que as pessoas caminhavam, que ajudava tanto as pessoas não ficarem colocando o pé na areia quente, como também para acesso de cadeirantes, né? Inclusive, este banheiro que nós fizemos rampado, justamente com essa possibilidade para que as pessoas com necessidades de deslocamento reduzida ou cadeirante tivessem maior facilidade de acesso. Deixa eu passar aqui, acho que eu adiantei. Aqui, deixa eu voltar aqui. Está aqui a rampa, tá? Essa foto foi encaminhada há algum tempo atrás para minha amiga Andréia Scaff, a qual me deixou muito feliz, né? A Andréia, acho que a irmã da Andréia, está desenvolvendo o processo de acessibilidade nas praias e, anterior a isso, nós já tínhamos essa preocupação, né? E mostra uma cadeirante utilizando esse banheiro, né? O banheiro era composto por dois espaços de uso, né, um masculino, outro feminino, sendo que o feminino ele era já adaptado para portadores de necessidades especiais, né, na questão do deslocamento cadeirante. Tá? Então, eu termino minha apresentação, vou passar para a Érica, mas quero deixar claro aqui para vocês
que o turismo, o que mais nos motiva é saber que não dá para trabalhar sozinho. Tá? O turismo ele é necessário que nós possamos desenvolver ações sinérgicas, o Estado, o município, a comunidade. E eu costumo dizer que, para a gente saber o quanto o turismo ele é importante para um destino, é só olhar para o planejamento orçamentário. Tá? Eu falo tanto do Estado quanto do município. São duas coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do turismo no Estado. A questão do apoio político e a questão da qualificação técnica. Essa qualificação técnica não só dos órgãos públicos de turismo, mas também do próprio empreendedor. Então, um desafio que eu coloco aqui é que busquemos cada vez mais a nossa qualificação técnica e que possamos nos unir, enquanto sociedade, para exigir dos nossos representantes públicos, tá, uma atenção maior para o turismo. Tá? Nós participamos de uma atividade que impacta mais de 60 outras atividades econômicas. Tá? Então, a gente precisa muito do apoiamento público, tá? E da melhor qualificação técnica, seja de quem está nas secretarias de turismo, desenvolvendo ações de turismo, como também de quem está na ponta, está prestando serviços, tá? Seja na área de hospedagem, seja na área de agenciamento, de guiamento, na pessoal da rede de alimentação. Então, a gente precisa muito entender que esse desafio é um desafio que tem que ser carregado por todos nós, e não de forma isolada, mas juntos, desenvolvendo ações sinérgicas. Muito obrigado a todos. Agora a Érica vai fazer a sua apresentação. Vamos lá, Érica. Bola está contigo. Boa tarde, está me ouvindo, Clécio? Todos estão me ouvindo? Sim, estão te ouvindo. Perfeito, então. Gente, boa tarde novamente. Deoclésio, eu acho que você colocou aqui na sua apresentação pontos importantíssimos, né, que vale a pena a gente debater. Na verdade, eu acho que para a gente conseguir construir algo diferente, eu acho que a gente vai precisar de mais algumas lives aí para a gente debater os assuntos, mas são pontos que a gente precisa aproveitar, na verdade, esse momento, né, da quarentena para a gente discutir, né, os problemas, né, e as possíveis soluções, né, que a gente pode ter para conseguir, né, colocar o Pará, né, como um destino mais competitivo, né, porque a gente compete com outros destinos. Então, se a gente não tem um produto estruturado, né, teoricamente a gente não vai conseguir, né, atrair mais turistas para cá. Foi até você comentou comigo que aí no Pará estava tendo por semana 35 a 40 ônibus indo para Carolina, sendo que no Pará você tem grandes atrativos e às vezes as pessoas, né, do local pouco conhecem, né, o que o Pará oferece, né, na sua grandiosidade. Né? Então, assim, para começar, né, conforme eu falei, eu morei durante 3 anos aí no Pará, de 2007 a 2010, e para mim foi uma das experiências mais enriquecedoras, né, que eu tive, né, na minha vida profissional. Eu pude aprender muito nesse período. Eu rodei bastante o estado, então conheci bastantes municípios aí. Então, conheci Santarém, Alter do Chão, né, fui em Salinas, né, conheci o Marajó, né, mas conheci Soura e Salvaterra, conheci vários lugares, então deu para conhecer um pouco, né, do que o Pará oferece, né? Então foi um aprendizado. Eu sou muito grata, né, por essa oportunidade, né, que várias pessoas queridas, né, me deram, e principalmente o Estado, né, que me ofereceu essa oportunidade de aprender com vocês e contribuir, né, com essa minha trajetória profissional. Então, como eu falei, eu trabalhei de 2007 a 2010 aí em Belém. Depois eu me mudei para Brasília, trabalhei até 2012 em Brasília. Depois eu me mudei aqui para o estado de São Paulo. E aí fiquei até até ano passado, né, em Guaratinguetá, que é a região do Vale, que a gente chama ali, que é o Vale Histórico, o circuito religioso, né, do lado, na verdade, Guaratinguetá fica do lado de Aparecida do Norte. Eu acho que fica mais fácil, né, para quem não conhece aqui a região, né, se localizar. Né? Então, eu atendi ali os municípios de Campo de Jordão, né, e a gente vê que
o Pará, né, aqui a cidade, assim, os municípios daqui de São Paulo são bastante desenvolvidos, a gente tem infraestrutura, né, diferente, né, de como você tem mostrado, né, o que você mostrou aí nos dados, Deoclésio, que 1%, né, de todo o estado tem esgoto tratado, né? Então aqui a gente tem uma realidade realmente diferente, mas a grandiosidade da oferta, né, que o Pará oferece, ela é muito maior do que a gente tem aqui. A gente tem muita coisa legal aqui, né? Mas o Pará não deixa nada a desejar, né? Então o que falta realmente é a gente tentar, né, levantar esses problemas e de alguma forma tentar ver as possíveis soluções, que a gente sabe que muitas delas não são tão simples, mas que tentar pelo menos ver o que dá para fazer agora, né? Então eu trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir sobre esse assunto, né? Assim, algo que talvez esteja um pouco distante, mas que eu acho que nesse momento de pandemia é algo que eu acho que a gente tem que levantar dentro das nossas discussões, principalmente a questão da tecnologia, né, que eu acho que é um ponto bastante importante, né? Enfim, eu vou pontuar aqui algo que possa ser para a cidade e trouxe algumas dicas mais práticas, né, para os empresários hoje do turismo, né? Então, como eu falei, eu estou trabalhando como consultora de negócios aqui no Sebrae, aqui em São Paulo, e a gente atua muito próximo do empresário. Então, dentro das necessidades que os empresários apresentam, a gente dá algumas dicas, né, de como ele pode passar por essa pandemia de uma forma mais tranquila, né? A gente sabendo que esse tranquilo não é tão tranquilo assim, mas, né, o que dá para fazer nesse momento. Então, aqui eu trouxe algumas fotos da época que eu trabalhei aí no Pará, né? Então, a gente tem aqui ó, o professor Flávio Lara, que está presente aí na vídeo. A gente tem aqui a primeira reunião que a gente organizou para organizar o Fórum Social Mundial. Então, a gente tem os professores aqui da UFPA, né? Que tem a professora Marilza, o professor Paulo, a professora Silvia, né? Nós temos aqui algumas fotos, né, das pessoas que faziam parte do governo naquela época, né, do Pará. Então, a gente tem aqui a Índia Isa, né, que depois ela continuou a trajetória dela aí dentro do governo, mas aqui a gente tem várias colegas de trabalho, né, que agora são minhas amigas de profissão, né, então, que na época eram minhas estagiárias e estavam aprendendo tudo junto comigo, a gente estava aprendendo tudo junto, então a gente tem a Nariê, né, que inclusive ela também está aqui na apresentação, e hoje ela é professora, né, do Instituto Federal aí do Pará, que faz um trabalho belíssimo aí, principalmente referente a eventos. Então, hoje, né, depois desse tempo todo, todos viraram meus colegas de trabalho e eu acho que eles podem contribuir muito com essa discussão do turismo, né? Então, a gente tem aqui a Maria José, o Vitor, né, que foram as pessoas que me convidaram para ir para que abriram as portas, né, para eu estar aí junto com vocês. Então, tem várias pessoas, eu não quero ser injusta, né, porque é muita gente legal. A gente tem aqui da secretaria, né, Deoclésio, a Kátia, a Roseli, né? Eu não sei se elas estão ainda aí na secretaria, mas foram grandes amigas aí nesse período, né? Então a gente tem muita gente legal, a Cleide, né? Que foi a pessoa que foi responsável pelo Fórum Social Mundial. Então a gente tem aí né? Enfim, é difícil, né, falar de todo mundo, mas como vocês podem ver, foram 3 anos muito bem vividos aí no Pará. Então eu participei desde os movimentos populares, né, como o... Ai, Deoclésio, me ajuda. É o Arrastão do Pavulagem, né? A gente participou. Aqui eu no Rio, na Ilha do Cumbu, né? Então, enfim, tem fotos do Marajó. Aqui foi um evento que a gente organizou para voluntários que foram trabalhar no Fórum Social Mundial. Aqui foi um evento que foi feito, né, com alguns indígenas, né, que tinha uma discussão, eu não lembro o nome exatamente, mas é um fórum que vocês organizavam aí no estado para indígenas. Aqui aprendi muito com os movimentos populares, né, que o Pará tem. Então, foi realmente uma imersão na cultura de vocês, né, e foi muito aprendizado. Então, né, eu queria, assim, antes de começar, agradecer, né, a todos vocês, né, não citei todos, porque é muita gente, mas queria agradecer também, Deoclésio, por essa honra, né, de estar participando aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir.
Mas vamos lá, então. Então, como o Deoclésio falou, o turismo é um negócio coletivo, né? Então, a gente precisa, né, entender que não é só a gente não, o empresário não depender somente do setor público do empresário, né? Nós temos que trabalhar, né, o turismo de forma conjunta e coletiva. Então, como o Deoclésio falou, aproximadamente 52 atividades estão relacionadas com o turismo, então é um setor muito grande, né? E eu acho que esse período agora da pandemia é um período bastante propício para a gente fortalecer esse trabalho coletivo, porque eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa se unir para conseguir fazer um trabalho diferenciado, né, e se ajudar, né, para que a gente consiga passar por esse período. Então, a gente sempre, quando a gente vai trabalhar planejamento participativo, a gente sempre tenta construir uma governança, né, para que essa governança ela se tome posse, né, do que a gente está tratando e depois ela consiga trabalhar isso de uma forma independente. O Sebrae faz muito isso, né? Então, normalmente a gente inicia um trabalho, entra com dinheiro, né? Mas aí a gente tenta organizar essa governança para que depois, quando o Sebrae saia, né, essa governança ela consiga conduzir o destino, mas dificilmente isso acontece. Eu não sei se é uma realidade também daí, né? Como tem muito tempo que eu não vou para o Pará, né? Mas pelo menos nos destinos que eu trabalhei aqui em São Paulo, essa dificuldade da governança tomar posse, né, do destino, né, e conseguir conduzir, ela é muito, ela não é tão forte assim. Aqui em São Paulo ainda a gente tem uma vantagem, né? Eu não sei se aí no Pará também acontece da mesma forma, que os conselhos municipais de turismo, eles são deliberativos, ou seja, dentro do estado de São Paulo existe uma verba que é destinada para os municípios de interesse turístico, né, as instâncias turísticas, e esse recurso que o Estado destina, né, para esses municípios, ele é o destino que a gente vai dar para esses recursos, eles são geridos pelo Contur. Então, o Contur, né, que na verdade é o Conselho Municipal de Turismo, que ele é composto tanto pelos empresários como pelo setor público, ele que direciona para onde a gente vai conduzir esse recurso. Então, essa foi um grande ganho, né, que o Estado trouxe para cá, né, porque a gente consegue direcionar esse recurso. E para você se tornar um município de interesse turístico, vários critérios são necessários para você se formalizar. Então, foi uma forma, né, que o Estado conseguiu se organizar, né, e melhorar a atividade turística de uma forma geral. Eu não sei se eles trabalham assim, Deoclésio, aí, como é que funciona, né? Vou abrir aí rapidinho para você, só para contribuir aqui com a discussão. Esse bate-papo. Tá, Érica, nós temos sim, né, a Secretaria tem fomentado a formação, né, dos conselhos municipais de turismo, mas ainda não chegamos nesse nível, né, de aperfeiçoamento, de repasse de recursos. A gente está no estágio 1 ainda, né, de estruturação, né, de formação e de entendimento, né, do que seja esse conselho e qual o papel dele no processo de desenvolvimento do turismo de cada destino. Tá, perfeito, Deoclésio. Isso, e na verdade, né, você transformar o Conselho Municipal Deliberativo, ele ganha força, porque eu já participei, mesmo aqui em São Paulo, quando o Conselho Municipal não era deliberativo. Então, o que acontecia? Reuniões aconteciam e nada efetivamente acontecia. Então, quando passou o poder para o Conselho Municipal de Turismo, se mudou um pouco, né? As pessoas que participam desses conselhos, né, eles estão vendo realmente a importância de se trabalhar e de pensar o turismo de uma forma geral. Então, isso deu um grande impulso para o turismo aqui no estado de São Paulo. Então, e aí é uma forma da gente trabalhar essa governança. O Conselho Municipal de Turismo acaba sendo essa governança do destino. Né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, né, a gente precisa fazer muita coisa ainda, mas eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar no coletivo agora, né, de como a gente pode se ajudar para passar por esse período, né, e principalmente trazer coisas novas, né, para que a gente consiga competir no mercado, né, turístico de uma forma geral, com mais competitividade, com mais atratividade.
E aí, eu trouxe aqui para vocês algo que, na verdade, alguns pontos, né, que eu tenho participado de bastante lives, assim, eu, assim como vocês também, né, que eu acho que é um dos grandes ganhos dessa pandemia é realmente a gente ter a possibilidade de escutar pessoas que antes a gente não teria condições, né, somente de forma presencial. Então, eu acho que a gente está conseguindo democratizar a informação, né, e conseguir se unir. Eu acho que jamais, né, Deoclésio, talvez se não fosse, né, essa questão de live, talvez era mais difícil, né, eu ir para o Pará pessoalmente, né, para conversar com vocês, né? Então, na verdade, essas lives, essa possibilidade do virtual, eu acho que está ajudando bastante a gente se unir, trocar ideia, né? Verificar o que é importante. Então, aqui eu trouxe alguns pontos, né, que assim como eu tenho escutado, né, de como vai ser, né, tanto o cenário de turismo como o comportamento do consumidor nessa pós-pandemia. E alguns desses pontos, eles fazem conexão com o que você está falando, Deoclésio, talvez uma possibilidade de a gente, talvez, reforçar esse trabalho interno aí no Pará. Então, o primeiro deles é exatamente esse, preferência para trechos internos. Então, as pessoas vão deixar, né, pelo menos nesse primeiro momento, de viajar para outro estado, viajar para outro país, para consumir, né, produtos locais que estão no seu entorno. Então, essa é uma forma da gente fazer com que a própria população ela conheça o que o nosso estado oferece, né? E é uma forma da gente unir, de avaliar e de construir algo diferente. Então, eu acho que, né, não somente vocês, mas como todos os destinos turísticos vão ter essa possibilidade agora, né, da gente, das pessoas que estão no nosso entorno, né, do nosso local, conhecer o que a gente oferece. Aqui em São Paulo, né, eu estou na cidade de Jundiaí, fica mais ou menos a 40 quilômetros de São Paulo. A gente está torcendo para isso. Aqui a região é muito conhecida, né, pelas vinícolas, né? Então a gente tem uma imigração italiana aqui muito forte. E aí, como a gente está muito próximo, né, dos grandes centros emissores, a gente acredita que, né, aqui no município venha muitas pessoas, né, do estado de São Paulo para cá para consumir, porque antes não vinha. Assim, mesmo estando próximo, ainda é muito ainda, assim, ainda há muito trabalho para fazer. Então, assim, eu acho que essa questão das preferências dos trechos internos, eu acho que pode favorecer, né, a gente de uma forma geral. Então, isso está relacionado com os pequenos deslocamentos, né? Então, as pessoas talvez vão fazer aquele bate-volta, né, para o local, passa o dia, né, no atrativo e depois retorna. Algo que a gente vai ter que oferecer que é relacionado ao cenário, a segurança de permanecer no território. Então, isso vai ter que ser um trabalho muito da prefeitura e também dos empreendimentos, né? Então, já foram liberados vários protocolos sanitários, né? Então, hoje até o Ministério do Turismo, você consegue acessar lá no site esses protocolos sanitários para diversos equipamentos turísticos, lazer, hotelaria, a parte de eventos. Tem até um selo, né, Deoclésio, agora que é o turista legal, né, sustentável, se não me engano. Saiu Esse, agora. né? Então, é um selo que vocês, né, que estão escutando aqui, que são donos de empreendimentos turísticos, vocês podem entrar lá no site do Ministério, né, solicitar esse selo, e quem vai fazer a avaliação do seu empreendimento é o próprio turista. Então, isso tem que ser amplamente divulgado, né, não só pelo empreendimento, mas também pela cidade, porque, primeiro, antes mesmo de ela escolher, né, um hotel ou escolher a cidade que ela vai. Então, esse trabalho de marketing ele precisa ser bem feito, né? Aí o outro aqui, que é o desejo de viajar e estar conectado com elementos naturais. Então, as grandes aglomerações, né, esses destinos com grandes aglomerações, eles vão ser evitados, pelo menos nesse primeiro momento. Então, as pessoas vão querer, né, assim, é o que a gente espera, que as pessoas queiram se reconectar, né, com a natureza. Então, o Pará oferece muito desses atrativos naturais. Então, eu acho que a gente está ganhando mais uma estrelinha aí, né? Então, assim, está sendo um momento difícil, mas eu acho que pós-pandemia, né, mediante esse novo comportamento, eu acho que o Pará tem essa estrelinha aí para oferecer para o turista. Né? Então, são destinos com menos aglomerações, hábitos mais saudáveis, né? Alimentação, atividades físicas, né? Que as pessoas, a gente acredita que as pessoas vão querer praticar, né? Nesse período. Então, foi o momento, né? Em que a gente está pensando da gente refletir, né? Como a gente trabalha, né? Como é que a gente pensa, como o que a gente acredita.
Érica, tá mudo, Érica. Deixa eu ver se consigo colocar a Érica de volta. Acho que agora foi, Deoclésio. Foi? Tá me ouvindo? Deoclésio, tá me ouvindo? Acho que a Érica saiu um pouquinho. Deve ter tido algum problema na internet dela. Deoclésio, tá me ouvindo? Agora estabilizou. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, Então tá bom. Tá, eu vou continuar aqui então. Tá, então a gente está falando aqui dos protocolos, né, que eu já comentei. Então as pessoas vão querer fazer essas vivências. Recolocar a Érica. Acho que caiu a linha dela. Você está em contato com o pessoal da técnica da Setur? Para ver se Ô, eles Deoclésio, eu estou te recolocam ela. vendo. Eu estou ouvindo a Érica normal. Ah, tá? Eu também Tá. estou vendo Tá vocês ok, então. e vídeo também. Tá bom, obrigado. Pode ser, então? Posso continuar? Por mim, sim. Não sei pelos outros, mas eu estou ouvindo bem. Então tá bom, vou continuar aqui então. Então a gente vai querer ter vivências aqui com os entes queridos, né? Porque a gente ficou muito tempo afastado dos nossos parentes, né? Então tem muita gente, tem quase aí 3 meses que a gente está em quarentena, sem ver pais, avós. Então os empreendimentos, né? Os hotéis, a alimentação, né? Que proporcionarem essas atividades junto com a nossa família, elas vão ter mais vez. A gente fala aqui também que a questão da empatia, né? Então, a confiança, né? Que o turista ele tem que ter com esses empreendimentos, né? Então, eles serem realmente, na verdade, empáticos, né? Com tudo isso que nós estamos. Então, a gente fala também da humanização, né? Então, trazer experiências, né? Para que quando a gente vá dentro de uma atividade turística, né? Dentro de um atrativo, a gente realmente consiga né, ter esses momentos de felicidade. E a questão da sustentabilidade, né, também, que é um outro ponto que vai ser mais reforçado aí nesse período. Tudo bem, gente? Todo mundo me escutando? Se vocês puderem falar aqui, Deoclésio? Acho que o Deoclésio que travou. Eu acho que o travou foi o dele e tá pensando que é o seu. Eu estou ouvindo normal. Tá tudo Eu, ok eu com a estou ouvindo aqui do Rio de Janeiro. Eu estou Estou escutando da Ilha de Marajó. Eu estou em Pé de Marabá. Bom Jesus. Olha só, todo mundo aí. Então, todo mundo me escutando, né? Então, tá bom, vou continuar aqui, então. Deoclésio, daqui a pouco ele volta. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. É a tecnologia, né, que a gente está se acostumando, não é verdade? Então, para essa discussão, eu trouxe um conceito aqui, que é a questão de destinos inteligentes. Estou Eu ouvindo sei. de Tucuruí, Érica. Tá muito bom. Olha só, de Tucuruí. Estou na Setur, mas estou agora de férias, estou em Tucuruí. Ah, legal. É o Adelino que está falando? Isso, tá muito bom. Prazer, viu? Só o Deoclésio que sumiu. Depois a gente fala com ele. Então, e aí eu trouxe um conceito para vocês que a gente já trabalha lá dentro do Sebrae, que é o sobre destino inteligente. Eu sei que, como o Deoclésio comentou aí na primeira parte da nossa conversa, que os desafios, né, do Pará é enorme, né, principalmente estruturais, né, para que a gente consiga trazer, né, para que esse turista ele tenha uma melhor experiência no estado. Mas eu acho que vale a pena eu comentar com vocês sobre esse conceito, porque é algo que as cidades elas estão se preparando para esse momento, né? E eu acho que será o futuro aí do turismo, porque como a gente sabe, vários negócios eles vão deixar de existir ou vão existir de forma diferenciada.
né? Que assumir eles. Eu não estou vendo nada aqui mais. Vou mostrar a tela. Esse conceito, né, que é sobre destino inteligente, e a questão de destino inteligente, ela é baseada em 3 pilares, né, que é a governança, tecnologia e sustentabilidade. E esse conceito, ele surgiu, né, na Espanha, né, que foi uma estratégia, né, espanhola construída a partir do aprendizado de 10 projetos pilotos implementados em cidades do país europeu. Então, o que esse conceito ele visa, né? Então, assim, o que ele, né, para a gente ser considerada uma cidade inteligente, o que a gente precisa trabalhar? Vou contar, Então, mas deve ter umas 200. Tá, pronto. Eu acho que eu ia falar isso. Acho se melhor alguém tem aqui. Então, seria o quê? Dirigir, né, gerir os recursos de forma eficiente, garantir mais competitividade com o setor, né, que está muito relacionado com o que o Deoclésio está falando. Gente, eu só vou ver quem está falando com o telefone aberto aqui, vou ver se eu consigo fechar. Lá, que aí eu já libero para distribuir. 200 já Deixa eu ver se tem mais aqui. Alguém está com o microfone aberto. Quer dizer, o restante eu vou fazendo conforme vai dando para fazer aqui com o plano, porque o processo é demorado, a coluna dói que só. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, se puder verificar? Eu acho que já tem mais. Eu não estou conseguindo verificar aqui, porque a minha tela agora da fala, ela é um pouco diferente. Mas vamos lá, então. Então, assim, a gente precisa garantir competitividade, né? Então, um desses conceitos é exatamente esse. Possibilitar experiências de qualidade a turistas, né? Eles são integrados e interativos, oferecem acessibilidade, né? Então, são pontos, né, que é o que um destino seja. Mas há possibilidade de a gente trabalhar isso, então é mais para vocês conhecerem mesmo o conceito. Então, outras coisas que podem oferecer, né? O que ele traz. Eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá travando. Tá. Então, algumas ações, né, que, assim, o destino sendo inteligente, o que ele provê, né? Que é conhecer os valores e as prioridades do seu público, suas exigências. Então, eu acho que o trabalho que o Pará já faz, né, é dividir o território, né, em alguns segmentos de turismo, e aí cada segmento ele tem um perfil. Então, principalmente quando a gente trabalha marketing, né, então, que é o que a gente acredita que para atrair o turista, então a primeira coisa que a gente precisa definir é quem é o nosso público-alvo, né? Para que a gente consiga estruturar, ou se não fazer o contrário, né? O que a gente tem para oferecer, que público a gente pode atrair para esse destino. Então, outras coisas, né, que um destino inteligente faz, que é consulta, né, de forma lúdica as expectativas do turista sobre o destino, que é um dos grandes problemas do turismo no país hoje, é a falta de informações de dados. Né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco melhor isso. Então, os observatórios de turismo, né, eles fazem esse trabalho, né, de dados para a gente conseguir se estruturar, se planejar melhor a atividade turística. Então, a gente, como um destino inteligente, a gente precisa atuar na promoção e no posicionamento do destino, colocando evidência em seus mercados-alvos por meio de mídia digital e tradicional. Então, a gente precisa estar fazendo esse trabalho no digital hoje, que praticamente a maior parte das ferramentas no digital, elas são gratuitas. Então, até os próprios empresários, eles conseguem fazer um trabalho relacionado a esse sentido. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas, né, que os empresários podem utilizar para contribuir nesse sentido. Usar gamificação para transmitir o conteúdo. Hoje está muito em moda, né, a gente trabalhar com jogos, né, jogos turísticos. Inclusive, tem uma startup que se chama Questo, Questo, que o que ela faz? Na verdade, ela não está aqui no Brasil, ela está fora do país, mas o que ela faz? Ela monta roteiros interativos. Então, por exemplo, eu quero fazer um roteiro falando do livro Anjos e Demônios, do Dan Brown. Então, você compra aquele roteiro, né, de forma online, e aí você vai indo nos locais de forma presencial, e cada local que você tem uma pista, né, para você ir para o próximo local. Então, é uma forma de você conhecer o local, né, de uma forma por meio de jogos. Então, isso tem sido uma das grandes tendências dentro do turismo, principalmente quem trabalha como guia de turismo, agências de turismo receptivo. Então, isso aí é uma tendência, né, que
normalmente elas estão utilizando tecnologia, mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma mais caseira, né, assim, mais offline, mas eu acho que acaba trazendo grande atratividade, né, para o turista, né? Então, gamificação é algo que pode influenciar. Outro ponto aqui, ó, identificar embaixadores dos destinos, youtubers, blogueiros, personalidades. Quantas vezes, né, a gente já viu que, às vezes, um artista ou uma personalidade, ela fala sobre um destino e esse destino começa a ser procurado. A gente tem um exemplo das novelas, né? Eu lembro que, quando eu estive aí no Pará, eu fui foi em Soure, que foi gravado aquele No Limite, né, da Globo, e aí o local começou a ser super conhecido por causa disso. Então, incentivar esses blogueiros, esses youtubers, né, para o local, isso traz uma grande diferenciação. Eu mesmo, foi umas 3 semanas atrás, eu fiz uma live dessa aqui em Jundiaí com uma amiga que ela é influência digital da área de viagens, né? E ela fez um trabalho super bacana, né? Porque ela mostra o melhor daquele local, tira fotos atrativas. Então, isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso destino. Então, tanto a cidade como os empreendimentos, vocês podem se aproveitar desses recursos hoje disponíveis para conseguir divulgar melhor, né, o estado e os empreendimentos de vocês. Né? A gente pode atrair por meio de Deoclésio voltou. Deoclésio, estava todo mundo brincando aqui, né? Que tem gente de Tucuruí, gente do Rio de Janeiro, todo mundo estava me escutando, menos você. Você que caiu. Eu estou falando aqui sobre destino inteligente, tá, Deoclésio? E aí a gente trabalhar também atrai os visitantes por meio de marketing de conteúdo, que é principalmente trabalhar marketing digital dentro do Instagram, dentro do Facebook. Hoje essa ferramenta é disponível para todo mundo, ela é gratuita, né? Então só cabe nós, né, sabermos de como a gente pode manipular não, como a gente pode trabalhar melhor essa ferramenta para divulgar o nosso destino. Fomentar o empreendedorismo, eu acho que nesse ponto vocês podem contar muito com o Sebrae, principalmente o Sebrae local, né? Então, dou um abraço aí para os meus amigos aí do Sebrae daqui do Pará, né? Então, eu acho que vocês que são empresários podem recorrer a eles. A gente tem várias iniciativas, né, que a gente ajuda, né, um micro e pequeno empresário a crescer, né, a dando dicas, sugestões, né, na área de gestão. A gente tem produtos que a gente oferece para esses empresários na área técnica, então tem muita coisa bacana, né? Estimular a ampla concorrência, então quanto mais concorrente a gente tem melhor, né? Porque a gente acaba melhorando o nosso produto, enfim, né? Atuar num ambiente favorável. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide, que está bem devagar. Acho que foi. Aqui, oferecer infraestrutura de telecomunicação e transporte por todo o destino. Então, essa é uma grande dificuldade, né, Deoclésio, que você está comentando comigo. Por exemplo, aqui em São Paulo, pelo menos o transporte público, existe um aplicativo que você consegue verificar, né, qual é o próximo ônibus. Então, eu acabei de pegar um ônibus, então eu entro nesse aplicativo, ele me dá mais ou menos o tempo, né, de quando vai virar o próximo ônibus. E aí você consegue verificar tudo nesse aplicativo. Então, isso facilita muito a locomoção, principalmente do turista que não conhece, né, os ônibus que vão para determinados locais. Isso a gente pode até incentivar que a iniciativa privada ela faça esse trabalho. Ele é um aplicativo que é gratuito, né, para as pessoas, a gente pode baixar e a gente consegue verificar, né, onde a gente fala onde a gente está e mostra os ônibus que estão passando naquele horário. A questão do disponibilizar Wi-Fi em locais públicos e meios de carregar dispositivos móveis. Eu lembro que na época que eu morei aí no Pará, já estava se construindo alguns parques de tecnologia, né? Eu não lembro bem o nome, Deoclésio, depois se você puder me ajudar, mas já estava se construindo esses espaços públicos, né? Com internet disponível. Então, isso é um ponto super importante, principalmente para o turista que está ali, ele já, naquele momento, ele já está com o celular na mão, ele já tira uma foto, já divulga na sua rede social, já fala sobre o local. Então, uma forma também de ajudar a gente a divulgar, né? Aí tem os aplicativos lúdicos, a gente também tem, né, no Destino Inteligente monitora o fluxo de turistas e de moradores da região.
né? E promove ações de fidelização, que é o mais importante. E aí, aqui fala de fidelização emocional. Então, tanto a cidade, né, em si, ela pode fazer esse trabalho de fidelização, como vocês, empresários, podem, das pessoas que consumiram o produto, né, o serviço de vocês, vocês podem mandar um formulário pelo próprio WhatsApp, aí perguntando, né, o que ele achou, né, o que se ele gostou ou não. Existe uma pesquisa, né, que a gente chama de NPS, que é uma pesquisa super simples, né? Até esse livro aqui, ó, chama Pergunta Definitiva 2.0. São 2 perguntinhas que você faz e você consegue atrair, né, na verdade, conseguir informação desse turista de uma forma muito rápida. Sabe se o cara realmente vai te divulgar, se ele é um detrator, se é aquele cara mais ou menos que tanto fez, tanto faz, né? Então, alguns materiais que vocês conseguem fazer essas pesquisas para fazer a avaliação do destino. Tudo bem, gente? Então, destino inteligente. Aí eu trouxe aqui para vocês, agora, algo mais prático para os empresários, né? Então, na verdade, está em forma de dicas, tá, Deoclésio? Como a gente pode fazer para melhorar a valorização, né? O reconhecimento, né? Da identidade do nosso estado dentro dos nossos próprios empreendimentos. Uma delas é utilizar o produto da produção associada. Então, a gente tem aqui, né, a palha de Tucumã, né, que eu conheci, né, numa comunidade aí perto do rio Arapiuns, né, lá perto de Santarém. Né? Então, eu cheguei a conhecer uma comunidade que faz esse artesanato super lindo. Eu tenho aqui em casa, eu comprei na época que eu fui visitar e eu trouxe para cá, eu tenho eles até hoje aqui em casa, a gente tem aqui a cerâmica, a marajoara. Então, foi o que o Deoclésio comentou com vocês, né, no início da fala dele, que a gente conseguir decorar, né, os nossos empreendimentos com produtos locais. Então, é uma forma do turista reconhecer o que o estado tem de interessante, de bonito, né, e de local. Então, essa é uma forma de vocês ajudarem nessa questão do fortalecimento, né, na verdade, da construção desse produto turístico. Essa é uma das dicas aqui. Então, a gente, produção associada, ela envolve várias outras coisas. Eu dei aqui um exemplo de artesanato, mas aí a gente pode falar de compotas de doce, de camisetas, a gente pode falar, como se são os souvenirs, né, que a gente pode oferecer. Então, produção associada, ela é muito maior, né, mas é só um exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Algo que pode contribuir, né, que os empresários podem contribuir, é com a divulgação da cidade dentro do seu empreendimento. Então, divulgar o que o seu colega está fazendo, né, divulgar as agências de turismo receptivo, divulgar os atrativos que a cidade possui. Então, se todo mundo fizer isso, você vai estar com todo mundo sabendo o que a cidade acontece. Muitas das vezes a gente vai viajar e aí a gente fala assim, nossa, eu não sabia que essa cidade tinha isso, nossa, que legal. Né? Então, se todo mundo contribui nessa comunicação, se torna muito mais interessante. Né? Então, é a união, né? Como eu falei, agora é o momento da gente se unir. Então, é um divulgando o outro. Vou dar um exemplo aqui do que a gente está fazendo aqui em Jundiaí. Aqui a prefeitura, o que ela fez? Como eu falei para vocês, aqui a cidade ela é muito reconhecida pelas rotas, né, pelo vinho, né? Então, aqui a gente tem várias vinícolas, só que na cidade de Jundiaí são 22. Então, o que a cidade fez? Ela fez um vídeo, né, convidou todas essas vinícolas, né, e elas fizeram um vídeo promocional. E a gente está divulgando todo mundo. Né? Inclusive, a gente criou aqui na cidade o Dia do Vinho, que vai ser agora dia 3 de julho. E a gente vai divulgar, né? A gente vai divulgar para todo mundo. Então, é uma forma de um ajudar o outro, né, na divulgação do produto. Tá? Então, essa aqui é mais uma. Aqui, utilizar os símbolos, né, locais na decoração. Então, né, o Pará é muito forte, né, esses símbolos. Eu acho que é importante vocês trabalharem. Então, a gente tem, né, como eu mostrei ali, a cerâmica marajoara, a gente tem, nossa, enfim, são muitos, né? Eu não vou nem, né, pontuar aqui, porque são muitos elementos, mas que vocês possam utilizar isso, né, como forma de reforçar a imagem, né, da empresa.
Valorizar artistas locais, então eu coloquei que eu lembrei, né, do Mormaço, né, que tem aí em Belém, né, que é muito, o reggae é muito forte aí, a gente tem o Tecnobrega, né, então falando do carimbó, então ainda mais agora, né, que as lives de shows, elas estão disponíveis, né, então é uma forma das pessoas conhecerem, né, o que o Pará tem. Então, se cada empreendimento divulgar para sua rede de contatos, todo mundo vai acabar conhecendo um pouquinho do Pará. Então, a valorização de artistas locais é importante. Apoio de eventos da comunidade também, né, para incluir a comunidade, né, para conhecer o que a cidade tem de atrativo. Então, como eu falei, esse vai ser um momento que as pessoas vão conhecer, vão se deslocar, né, de uma forma mais restrita. Então, por que não promover esses passeios locais, né, para a população, né, conhecer o que vocês têm de disponíveis aí? Participar de eventos que promovam a sustentabilidade, criar experiências inusitadas para o turista. Então, a gente também tem discutido muito a importância do turismo de experiência. E vocês aí têm uma possibilidade gigante de fazer isso. Então, por exemplo, passeios no Rio. Eu lembro que quando eu morei aí, tinha uma operadora de turismo que fazia esses passeios de base comunitária, né? Eu formatava roteiros de base comunitária e tinha... uma das atividades era banho de cheiro, fazer biojoias. Então, isso, nós que estamos aqui do Sudeste ou de outros locais, a gente não tem contato com isso. O pessoal, quando eu vim para cá, o pessoal tem uma visão, né, do Pará totalmente diferente, não sabe que é um estado evoluído, né, que tem muita cultura, né? As pessoas desconhecem, né, o que o Pará oferece. Eu fico muito triste quando eu escuto alguém falando, né? Ah, não tem nada. Eu falo assim, nossa, pelo contrário, né? Então, isso é falta de conhecimento, né? E aí a gente precisa realmente trabalhar a comunicação. Então, a gente tem aqui a extração do açaí. Eu lembro que quando eu morei aí, eu fui em Garapé-Miri, né? Que a pessoa da faculdade, eles têm um projeto, né, na cidade, né? Para a extração de plantação de açaí, de extração de açaí. Então, isso é algo inusitado. Aqui o pessoal, né? O paraense... fala assim, não, que outras pessoas não sabem o que é o açaí, né? Que o pessoal aqui toma com guaraná, né? Coloca banana, um monte de coisas, né? E fala assim, não, o açaí no Pará o pessoal toma com gelo, açúcar e a farinha de tapioca, certo? É isso mesmo, né? Não estou errada ainda não, né? Continua assim e come com peixe frito, lá no Ver-o-Peso, certo? Então, assim, isso é uma experiência diferente, né? Então, o que a gente, né, pensando em conta empreendimento, né, o que a gente pode oferecer, né, de diferente para esse turista, né? Então, isso é preciso mapear, conhecer, né, transformar essa experiência em um produto que possa ser vendido, né? Então, essa aqui é uma outra dica. A outra aqui seria criar um cronograma de ações e eventos que vocês possam divulgar nas suas redes sociais. Os eventos atraem muitas pessoas, então as pessoas já sabendo o que você vai ter o que a cidade vai ter de programação, o que seu empreendimento vai ter de programação, ajuda, né, as pessoas se programarem, né? Então, vou dar um exemplo. Paraty, aqui no Rio de Janeiro, ela é uma cidade que tem um cronograma de eventos super ativo, né, super forte. Então, praticamente todo final de semana tem um evento. Então, hoje, né, o professor Flávio Lara, né, que é do Rio também, aí junto comigo, que sou carioca também, estou aqui em São Paulo, né, de xereta, mas lá em Paraty a gente tem o festival literário, né, que é a Flip, que é uma das maiores festas de eventos literários que tem no país. A gente tem festival de fotografia, a gente tem eventos de pesca do camarão. Então, assim, são eventos que atraem muitas pessoas. Claro que a partir como esses eventos podem ser disponibilizados para a população, né? Porque a gente sabe que as aglomerações não estão permitidas. O que vem se discutindo muito é a questão dos eventos híbridos, ou seja, pouca pessoa de forma presencial e muita gente online. Então, a gente vai ter que se reinventar também nessa questão de como a gente vai realizar esses eventos. Mas ter um calendário, né, que é o que eu estou propondo aqui para vocês, é uma forma da gente conseguir atrair turista e para que ele se programe
para vir até a gente. A Narie, que está aí, né, que é uma professora especializada em eventos, né, Narie, se você estiver aí ainda, né, então depois ela pode dar uma palavrinha aí para vocês em relação a isso. Deixa eu passar. Tá, aí agora eu trouxe algumas coisas mais técnicas relacionadas ao próprio empreendimento, tá? Então, uma delas, né, eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, a gente chama ela de Canvas, que é uma ferramenta de modelagem de negócio. Então, é uma ferramenta, né, que tem 9 quadrantes, e cada um desses quadrantes aqui, ele representa uma parte importante do seu negócio. Então, o que a gente orienta, né? Que hoje, escreva, né, como é que o seu negócio, como é que é o modelo do seu negócio hoje e você pensar e aonde eu posso inovar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um restaurante, né? Então, hoje a gente sabe que o restaurante não está podendo ficar aberto, né? A maioria deles estão reestruturando o seu formato para delivery. Então, o que aconteceu aqui? Né? O cliente, às vezes, continua o mesmo, né? A forma de como relacionando continua a mesma, a estrutura de custo se diferenciou, mas aqui no canal, que é o canal de comunicação, na verdade, o canal de venda, ele se modificou. Então, de vez eu estar oferecendo o meu produto de forma presencial, eu vou oferecer meu produto por meio do delivery. Então, a modelagem de negócio, ela é uma ferramenta super útil, né, para ajudar vocês a pensarem como está o negócio de vocês e de que forma vocês podem inovar. Tá? O Sebrae, ele tem cursos, né, relacionados ao Canvas, né, essa ferramenta se chama Canvas, com S no final. Tá? Então, é uma ferramenta de modelagem de negócio, tá bom? Então, é uma ferramenta super útil para ajudar vocês a inovarem e a pensarem de que forma vocês podem fazer diferente. Outra dica aqui para o empreendimento nesse período, né, o que a gente está indicando, é a questão da análise financeira da empresa. Então, muitas empresas ficaram fechadas nesse período, né, então a gente sabe que sem receita, então a gente até orienta, né, para que faça, né, verificar todas as contas que tem para receber, tudo que dá para antecipar, tudo que tem para pagar, para pelo menos ajudar a gente a fazer um fluxo de caixa, né, se vai faltar ou não dinheiro, e a gente fazer as análises do que dá para a gente cancelar, do que dá para renegociar. Então, a análise financeira ela é importantíssima nesse período, né, para a gente projetar o nosso negócio. Nós também, né, assim, no site do Sebrae tem várias oficinas gratuitas, né, que vocês podem fazer para ajudar nessa orientação, né, de como fazer essa parte financeira. Então, aqui eu coloquei, né, projetar o fluxo de caixa, analisar o estoque e produção. Então, por exemplo, se você tem um restaurante e você vai começar a trabalhar no delivery agora. Então, o que a gente orienta? Fazer um cardápio reduzido, né? Para facilitar a venda desse produto, né? Então, fazer análise desse cardápio mesmo, até porque no delivery, às vezes, nem todo produto que você todo prato que você faz de forma presencial, você consegue entregar, que ele chegue num cliente com a mesma qualidade, né, de quando se você tivesse que ofertar ele de forma presencial. Então, são análises que você precisa observar. Então, é o que está escrito aqui, ó. Verificar a possibilidade de substituição, combinação, adaptação dos produtos para ficar mais fácil nessa entrega. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é importante no empreendimento fazer é capacitar, aproveitar esse período para capacitar a equipe, tanto nesses protocolos de higienização e sanitização que estão sendo divulgados, né, de como a gente vai conseguir, como é que a gente tem que abrir o nosso empreendimento para receber esse novo turista, né, dentro desse cenário que a gente sabe que de vez diminuir, a gente sabe que está aumentando, mas eu acredito que esteja aumentando principalmente porque não tem testes, né, de uma forma massiva. Então, né, conforme vou fazendo os testes, vai descobrindo que tem mais gente contaminada do que a gente imaginava. Mas aí o que vocês podem fazer? Aproveitar esse período para treinar a equipe em gestão, em atendimento, liderança. Então, hoje, não só o Sebrae, mas várias empresas estão oferecendo esses cursos de forma gratuita. Então, você pode identificar dentro da sua equipe, né, o que cada um poderia estar trabalhando. Peça ajuda aos funcionários, né, para inovar. Então, a gente sabe que o funcionário, ele que está diretamente, né, junto com
com o cliente, né? Então, ele pode te trazer mais informações. Vou passar aqui por causa do horário, né? Já é na hora que eu vi que já é quase 5 horas. Eu acho que eu estou me empolgando aqui com vocês, né? Mas não vai demorar muito, não. Já estou terminando já. A questão do pós-venda, né? Então, aqui a gente tem um dado que 70% das pessoas não possuem cadastro de clientes. Então, esse foi um dos grandes problemas que eu vi dos empreendimentos nesse momento agora, porque se você não tem cadastro de cliente, como é que você vai vender online? Né? Como é que você vai se comunicar com o seu cliente? Então, se vocês não tiverem cadastro de clientes, a primeira coisa que eu recomendaria era vocês fazerem esse cadastro. E né, fazerem essa pesquisa para saber se o cliente mesmo está gostando do seu serviço ou não, se ele está indicando, tá? Então, fazer pós-venda. A questão do delivery, né, também tem que ter cuidado na hora de fazer, né? Então, verificar todas as... né, que é um outro negócio delivery, então, ter cuidado com a embalagem, se você tem produto disponível ou não, então, tem que se planejar, tá? Para fazer essa entrega. E principalmente agora trabalhar, né, a questão do digital. Então, como eu falei, né, quando a gente trabalha marketing, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, né, quem é o nosso cliente, verificar de que forma a gente vai se posicionar. A gente vai ter um site, a gente vai ter apenas uma rede social, né? Como é que a gente vai se posicionar de forma online? Então, aqui da dica de construir site, existem várias plataformas gratuitas que estão disponíveis hoje no mercado para vocês construírem site. A rede social, ela é importante porque ajuda você a se relacionar com o seu cliente. É importante você produzir conteúdo relevante. Então, tem uma regrinha dentro das redes sociais, né, dentro da internet que a gente fala, que é 80% produção de conteúdo e 20% venda. Então, você tem que saber quem é o seu cliente para saber o que você vai escrever nesse conteúdo. Né? E tudo relacionado com o seu negócio para que ele não esqueça de você nesse período. Quando ele volte, ele tenha mais informações sobre o seu negócio. Então, é preciso planejar, né, como é que vai ser essa postagem, monitorar, né, todo esse trabalho, né, que vocês estão fazendo na rede social. Deixa eu entrar aqui. Usar aplicativos de relacionamento e plataformas de venda. Então, existem várias plataformas aí de turismo. Eu sei que várias delas cobram um valor bem alto, né, de comissão, mas é uma forma de vocês divulgarem o negócio de vocês para mais pessoas, né? Então, por exemplo, eu não quero colocar o meu hotel no meu quarto no hotel urbano porque a taxa de comissão é muito alta. Você pode escolher, né? Talvez os dias de semana que você tem que quase não tem turistas no seu hotel e você colocar esses quartos no hotel urbano, já que vai ser muito mais fácil da pessoa achar. Então, existem várias plataformas, eu coloquei aqui apenas algumas. Essa aqui é até de um cliente nosso daqui de São Paulo, esse EZ Travel, que ele faz agendamento, né, ele é bem parecido com o Simpla, né? Mas ele é específico para empreendimentos turísticos, ele é bem legal também. Enfim, utilizar esses aplicativos de relacionamento de vendas. Trabalhar o funil de vendas, então, estratégia de comunicação digital, a gente precisa entender, né, como é que a gente atrai o nosso cliente para dentro da nossa rede social, para dentro do nosso site, como é que a gente se relaciona com ele, como é que a gente vende. Então, existem técnicas, né, que hoje são utilizadas para a gente conseguir ter uma performance melhor dentro da rede social. Uma dessas ferramentas é o funil de vendas, tá? Para você fazer cronograma de postagem, né, de conteúdo, a gente tem um calendário editorial que ajuda vocês a se programarem durante a semana do que você vai postar de acordo com o objetivo que você estabelece. Então, o calendário editorial também ele é uma ferramenta bem legal. Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, gente, se vocês não tiverem conhecimento, eu só coloquei assim, como não vai ter tempo de eu explicar em profundidade essas ferramentas, eu só estou colocando aqui que é uma ferramenta que elas são fundamentais para conseguir, né, que você se posicione melhor nas redes sociais. Mas vocês têm o apoio do Sebrae local, que com certeza eles vão poder te orientar de uma forma mais aprofundada, né, na utilização dessas ferramentas. Aqui eu trouxe algumas dicas, né, para a gente trabalhar Instagram. Né? Então, o que a gente fala, né? Para ter uma bio direta e clara, né? Então, escrever exatamente aqui onde, né, na parte de na biografia, o que é realmente o seu empreendimento. Outra dica aqui que é humanizar a sua marca.
né? Então, às vezes, fotos muito estáticas, né, que não tem a presença de um ser humano, isso deixa a marca muito longe do cliente. Então, por isso que, às vezes, o responsável pelo empreendimento, ele tenha essa visão que ele precisa aparecer, muitas das vezes, né, dentro, né, dando uma fala, falando história, contando uma história, né? Então, é humanizar essa marca. Frequência de postagem, não adianta nada você ter uma rede social ou um site se você atualiza de uma vez no mês, né? Então, o cliente ele quer novidade todo dia. Então, a atualização tem que ser diária. Não preciso fazer 2 posts no dia, mas ela tem que ser, né, de forma frequente, né, para que aquele cliente ele realmente utilize esse site, esse blog seu como essa rede social como ponto de informação. Então, a gente precisa, né, despertar interesse por meio de conteúdos que realmente interessem ao seu público-alvo. A gente precisa usar os stories, né, do Instagram. Né? Então, fazer esses videozinhos curtos, né, eles são complementos dos posts do feed. Tá? Aqui os destaques, essas bolinhas, é como se fosse um catálogo de produtos. Eles ajudam a saber o que você faz, né, qual que é o produto, qual que é o serviço. Outra coisa que é importante em rede social, imagens reais que mostrem experiências e sejam inspiradoras, tá? Então, foto, principalmente em rede social, ela é muito importante, né? Então, é legal saber, às vezes, utilizar, né, a máquina, ter técnicas de foto, de vídeo, vocês acham isso tudo no YouTube. Se você colocar lá no YouTube, a sigla, né, DIY, que é do it yourself, né, que faça você mesmo e colocar o que, por exemplo, como faço uma softbox, né, que é uma caixa que você utiliza para tirar uma fotografia melhor do seu produto. Se você colocar esse DIY antes do que você quer buscar, ele aparece lá tudo, né, de como se faz essa softbox, como é que tira, como é que eu tiro foto de pessoas com luz natural, sem luz natural. Então, o YouTube hoje é uma ferramenta que aí ele te dá todas as informações necessárias. Tá? Então, a foto é realmente algo que precisa ser bem tirada, né, na rede social. Você, né, colocar um filtro, como é que eu posso dizer? Igual, né, para todas as fotos, né, para que tenha um feed, né, realmente interessante, né, legal de se olhar. Promover enquetes, então, dentro do Instagram, hoje você tem os stickers, né, que você consegue fazer perguntas, pesquisas com os clientes lá dentro, então, utilize dessa ferramenta. Repostar conteúdo de clientes, então, se algum cliente, ele repostou algo que é importante, na verdade, que escreveu algo sobre a sua empresa, reposte esse comentário, faça as collabs, ou seja, isso que o Neoclésio está fazendo comigo hoje é uma collab, ou seja, eu chamo uma pessoa de um outro setor para contribuir com o meu assunto. Eu posso também fazer uma collab, por exemplo, a gente estava falando de produção associada a um restaurante com uma produtora de doces. Então, na verdade, a collab são as parcerias, né, que você pode fazer para ajudar a promover o seu negócio. Aí a gente tem os cupons de descontos, promoções exclusivas, sorteios que a gente pode realizar. Outra coisa importante dentro de rede social é utilizar as hashtags. As hashtags, elas são um indexador de pesquisa. Então, é legal que você crie uma hashtag específica para o seu empreendimento, evite hashtag genérica, por exemplo, hashtag eu amo tudo isso. Todo mundo coloca isso em todo lugar, então a sua postagem vai se perder no meio de tantas outras. Então, cria uma hashtag que seja interessante. A média de hashtags é mais ou menos de 10 a 11 utilizadas no Instagram. Então, elas são importantes, né, vocês utilizarem. Dá para você pesquisar dentro do próprio Instagram as hashtags que são mais utilizadas. Tá? Então, existem várias ferramentas. Isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, a maior parte é gratuito. Então, quer dizer, tudo gratuito. Na verdade, você só vai pagar se você quiser impulsionar essa postagem para um outro tipo de público, que também, às vezes, com recurso muito restrito, você consegue alcançar um público bem maior. E aí,
tem outras ferramentas que estão disponíveis, né, que eu não trouxe aqui, mas o WhatsApp também é uma ferramenta que ela é importantíssima. Hoje a gente tem o WhatsApp Business, né, que ele é voltada para negócio. A gente tem o Google Meu Negócio, que é uma outra ferramenta de localização, que é possível você fazer um site gratuito para você divulgar o seu negócio, né? Enfim, tem uma afinidade de ferramentas hoje disponíveis que pode ajudar vocês, né, a se comunicar melhor, né, a chegar melhor no cliente de vocês. Tá? Então, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais um. Deoclésio, eu acho que eu falei pra caramba. Tem bastante coisa aqui para falar, mas assim, a minha ideia foi principalmente trazer algumas dicas práticas, né, para os empresários aí do Pará e discutir um pouquinho, né, que agora é um novo momento, que a gente vai precisar se reinventar enquanto profissional, enquanto empreendimento, né, e que o uso da tecnologia ele vai ser fundamental nesse momento. Então, se os desafios do Pará, né, são estruturais, agora também vão ser tecnológicos, né? Então, assim, os desafios aumentam, mas sempre querendo, né, a gente tendo parceiros, a gente sabendo o que existe, né, é possível procurar as parcerias para a gente conseguir alavancar. E a gente só vai conseguir isso se a gente se unir. O empresário, né, o poder público, né, enfim, eu acho que realmente é um trabalho muito legal, né, mas muito desafiador, né, que a gente vai passar aí pela frente. Então, assim, queria agradecer, né, a todos os que estão presentes aí, né, uns amigos que eu não via há muito tempo. Estou me sentindo honrada. Obrigada, Deoclésio, pelo convite. Nada. Espero que possa ajudar. Estou à disposição, caso, né, alguém queira depois conversar comigo. Vou deixar meu e-mail aqui, aí me manda um e-mail, a gente pode agendar um horário para trocar uma ideia. Né? Realmente estou à disposição aí mesmo para contribuir nesse debate aí, que hoje só foi um pouquinho, né? A gente né, tem coisas para falar aí de forma infinita. Érica, acho que a gente poderia agora, né, abrir para as perguntas, né? Tá, verdade. Os colegas que tiverem a intenção de tirar alguma dúvida ou fazer alguma contribuição, né? Hoje eu estive conversando com o Admilson, né, o nosso estatístico de plantão, e né, a gente conversa bastante, né, dentro da secretaria, tecnicamente, e eu falando sobre essa minha apresentação, ele me deu um dado muito importante. Né? Pará, ele tem uma média de 1 milhão e alguma coisa, né, de visitantes, né, por ano, só que a gente tem em torno de 10% de turista internacional. Em contrapartida, nós temos muitos paraenses viajando pelo próprio estado. Segundo os dados do Edmilson, 85% da nossa demanda de turista é de paraenses viajando pelo próprio estado. Né? Então, considerando essas tuas falas, né, da questão das viagens de mais curta distância e tal, né, a gente tem, neste momento, uma oportunidade muito grande de consolidar, né, certos destinos que são próximos de grandes núcleos, né, cidades pequenas, né, de Belém, cidades pequenas próximas de Marabá, cidades pequenas próximas de Santarém, de Altamira, né, são grandes núcleos, né, do nosso estado, e cidades pequenas ali que tem várias atrações turísticas que o empresariado pode olhar para esse público e formatar produtos específicos, né, ao ponto de que ele comece a dar uma dinâmica, né, para a atividade dele e, ao mesmo tempo, preparando, né, fortalecendo esse produto para quando isso tudo passar, né, isso vai passar, e nós podemos ter uma diversidade maior de produtos turísticos e com qualidade para ser competitivos. Eu acho que o Ricardo Matos, ele disse que queria fazer uma pergunta, eu não sei se tu consegue visualizá-lo para liberar. Não sei se ele está online. Né? Ele queria fazer uma... Opa, acho que ele conseguiu abrir aqui. Ele queria fazer uma pergunta, ele se inscreveu aqui. Eu queria fazer algumas colocações aí, Deoclésio. Primeiro, te parabenizar a Érica aí pela apresentação de vocês. Eu venho acompanhando já bastante as lives da CETU e eu acho que pela primeira vez, Deoclésio, não sei se é esse teu espírito de professor que tu valoriza muito e eu também acho que tens que valorizar. Tu consegue trazer um conceito muito bem definido do que é produto turístico. E é bacana porque nesse teu conceito tu traz também a responsabilidade de cada um.
né? E a gente sabe, a gente que é da área de turismo, eu sou turismólogo também, que o produto turístico ele tem essa composição da infraestrutura, do atrativo e dos equipamentos. E, a meu ver, e é um posicionamento pessoal, aqui no estado o que funciona muito bem é o atrativo, né? A gente tem belíssimos atrativos, potenciais fortíssimos. Por que eu te trago essa questão? Porque eu venho escutando muitas lives da secretaria e eu vejo muito assim a colocação da responsabilidade do empreendedor, né? Que eu acredito que realmente é o principal e é o que é o ponto ali, é quem atende. Então ele realmente vai ter talvez a maior responsabilidade nessa retomada. Mas como tu mesmo colocaste, existe uma divisão de responsabilidade. E eu vejo, por exemplo, que a gente está cobrando muito do empreendedor e o próprio Estado e as prefeituras estão se posicionando muito pouco naquilo que cabe a elas resolver, que é a questão de infraestrutura. Não só infraestrutura em termos de acesso, enfim, mas também dar apoio para o pequeno empreendedor. Ele é quem está sofrendo mais, o pequeno é quem está sofrendo. E, salvo engano, pela pesquisa do Admilson, a grande maioria que nós temos aqui no estado trabalhando na área de turismo são MEIs, né? Então são focados como médios e pequenos empreendedores, né? Esses estão sendo pouco assistidos, Deoclésio. Esses não estão tendo acesso aos fundos Esperança, tem a dificuldade muito grande da questão de ter acesso ao Fungetur também. Eu já vi relatos de pessoas que estão dando o próprio terreno do seu empreendimento como garantia e o banco está recusando e dizendo que a empresa não tem solidez para honrar o compromisso depois de retornar o dinheiro. Quem é que tem solidez hoje nessa atual conjuntura? Ninguém. Então, eu acredito muito nessa questão da Setur. A gente fala de Setur porque tu representas ela, mas eu estendo também as secretarias municipais que tenham um olhar um pouco mais delicado para esse médio e pequeno, que é quem sustenta a atividade do turismo hoje no estado. Sim. Né? Eu vejo assim, eu vejo com uma certa preocupação quando, volto a falar, essa live aqui foi a primeira que eu assisti em que se fala de divisão de responsabilidade. Até então, a minha percepção pessoal, a gente via muita cobrança em cima que o empreendedor tem que seguir certos protocolos, que ele vai ter que se reinventar, que ele vai... Aí acaba uma responsabilidade quase que exclusiva dele, certo? Eu vejo, a gente sabe, por exemplo, que a secretaria continua investindo uma certa quantia de dinheiro em promoção, renovando contratos de promoções no exterior, e a gente sabe que a gente vai ter dificuldade com produtos depois, com equipamentos. Sairé, ano passado, já teve gente voltando do aeroporto porque não tinha mais pousada para ficar, não tinha mais hospedagem para ficar. Tu imagina na situação que a gente pode prever daqui para frente, né? Já solicitei isso até numa reunião virtual com o próprio secretário. A gente precisa mudar o paradigma histórico da secretaria, que é investir mais em promoção do que em produto. A gente precisa, ao menos, equilibrar isso aí, né? A gente não pode ter um orçamento para um único evento que a secretaria promove ser quase, 5 vezes mais do que é previsto a investir em produto. Entendeu? Isso, se a gente tomar como referência o que está no PPA, não estou inventando, é o que está no PPA. Então, isso é uma preocupação. A outra preocupação, hoje eu represento aqui a FAMEP, que é a Federação dos Municípios. O atual presidente, que é o presidente de Pissarra, o prefeito Wagner, ele tem uma preocupação enorme com essa questão da retomada das atividades turísticas, principalmente nas praias, que é o nosso principal foco no interior, praia e balneário. E a gente até protocolou um pedido, aí na Setur ainda não tivemos resposta, para que a gente, se não existe um protocolo de retomada para as praias, para que a gente estude isso. E a FAMEP se propõe a estar participando do debate e também está levando aos municípios qual é o critério para se ter nas praias. Não tem no Ministério, não tem na Secretaria. Sei também que tu é um cara que talvez entenda muito bem desse segmento de sol e praia, porque tu já fizeste trabalho de certificação das praias, aqui, salvo engano. Então, por isso eu estou te trazendo isso. Existe uma preocupação do atual presidente, e é raro, um político, um prefeito, se preocupar com a atividade do turismo. A gente tem que aproveitar isso. E ele representa 135 municípios dos 144 que nós temos. Então, é muito significativo isso. Então, seria muito interessante que a gente pudesse estreitar essa conversa e criar um mecanismo de retomada.
E aí é essa questão que eu queria trazer para ti. O planejamento da CETU, se ela está voltando, se ela está focada nessa questão gradual, e pelo que eu já escuto falar em todas as lives, a gente tem essa tendência a buscar essa tomada do turismo interno aqui na nossa região. Tu mesmo acabou de trazer dados do Edmilson, que é totalmente orgânico essa procura do paraense pelo próprio Estado. Eu acho isso magnífico. É muito bacana isso aí. A gente, antes de conhecer as belezas de fora, a gente procura as nossas belezas. Então, eu acredito que dentro do planejamento que a CETU está fazendo, esse esforço vai ser o menor. A gente pode estar voltando um esforço para uma outra demanda, certo? Eu acredito, por exemplo, uma das ações que vocês estão fazendo é a questão da newsletter, que é muito bacana, mas ela eu acho que é focada apenas para o público daqui. A gente traz informação para cá. A gente precisa também trabalhar essas operadoras que trabalham, que antes a gente saía daqui para ir visitar e levar portfólio do Estado, isso e aquilo, a gente precisa continuar municiando essas pessoas de informação para que, quando tudo isso acabar, ele tenha o que oferecer. Né? Ele já vendiam para antes, então a gente precisa continuar mantendo um relacionamento com quem nos vende. Entendeu? Eu acho que dentro do planejamento da CETU, ela pode focar um pouco mais para essa demanda um pouco mais externa, porque a demanda interna ela é extremamente orgânica, as pessoas sentem necessidade. A gente muda o período do carnaval dentro de Belém porque não fica ninguém em Belém, vai todo mundo para o interior. Entendeu? Então isso já é orgânico, a gente já trafega aqui por dentro do nosso estado com toda a dificuldade de infraestrutura que nós temos. E por fim, só para não me alongar muito, já tratando um pouco da questão do empreendedorismo que a Érica vinha falando, eu já venho um tempo tentando coletar dados para montar uma pousada no Terra do Chão. A gente tem muita dificuldade de informação. Eu não consigo, por exemplo, é um trabalho árduo que eu estou fazendo para entender esse fluxo turístico que tem em Santarém, por exemplo, que é um dos principais destinos do Estado. Talvez seja hoje o principal destino do Estado. É pouca informação. A gente, enquanto empreendedor, se a gente trabalhar com suposições, é risco para o negócio. A gente tem que eliminar ao máximo o risco. Se a gente não tem dados concretos de fluxo de ocupação, fluxo turístico, qual é a data real do que é o período de alta temporada, o período de baixa temporada, é muito genérico as informações. A gente, às vezes, recebe informação, tu tem fevereiro a março de baixa temporada em Santarém porque é o período que o rio está mais cheio. É muito pouco. A gente é menor, mas é menor quanto? A gente não tem informação. Então, levar essas questões até a secretaria e colocar também, Deoclésio, a FAMEP está totalmente à disposição hoje, com o atual presidente, mais ainda, para a gente estar discutindo e levando essas questões até os municípios. Nós temos acesso a 135 municípios, acessos diretos, são 135 municípios associados. Os outros, a gente tem relacionamento, eles não são associados, mas temos relacionamento. E estamos totalmente dispostos a colaborar aí com esse processo de retomada. Acredito que se tiver um documento aí, Deoclésio, que trate da retomada das atividades do turismo, eles precisam ser liberados o mais urgente possível. Porque provavelmente, pelo que a gente está vendo, semana que vem ou daqui a 2 semanas, a atividade de turismo vai ser liberada. E a gente não vai estar preparado dentro desse novo perfil que o turista exige. A gente não sabe hoje qual protocolo realmente a secretaria indica. A gente sabe que o Ministério tem, a BO que tem para o setor dela, a BH tem para o setor, mas a gente não tem um documento que a gente possa servir como uma bíblia para a gente seguir. E a gente está à disposição aí, Deoclésio. Não só eu, enquanto técnico, tu me conhece, tu sabe toda a crença que eu tenho no turismo do Estado, mas o próprio presidente Wagner, prefeito de Pissarra, ele tem interesse de estar participando diretamente desse processo. Então a gente se coloca aí, o pessoal da FAMEP se coloca à disposição aí. Obrigado e parabéns aí. Obrigado. Só fazer uma última colocação aí, Deoclésio. Eu não acreditava que ia ser diferente a tua postura. Eu acho que a tua postura até agora, dentro do que eu já vi, foi a mais clara dentro de todo esse setor que a gente está vivendo. Se o produto ele envolve participação do poder público e da iniciativa privada, a gente tem que envolver todo mundo. Todo mundo tem que ter essa parcela. E tu deixou muito bem claro isso aí na tua fala. Sabia que não ia ser diferente por te conhecer já, cara. Parabéns aí. Obrigado, Ricardo. A gente já se conhece há muito tempo, né? A gente até se alinha muito na nossa forma de pensar. Quanto à questão, né, que tocaste, né, a CETUR, por meio da coordenação de segmentação, a gente
tenta, né, o máximo possível ser técnico, né, se colocar numa situação proativa. De fato, né, essa questão do protocolo, ela é ainda, né, o calcanhar. Existe um protocolo geral lançado, né, pelo Ministério, mas acho que as coisas precisam ser, de fato, melhor estruturadas, dependendo de cada segmento. Isso, acho que a gente pode até conversar a partir de amanhã, né, de repente formar um comitê, né, já que a FAMEP tem essa quantidade muito grande de associados, né, um comitê mais técnico, né, onde a gente possa discutir considerando a nossa realidade a partir de já uns parâmetros já estabelecidos, alguns parâmetros pré-estabelecidos pelo Ministério. Tá? Então, eu te agradeço muito a tua participação. Eu não sei se a Érica tem alguma coisa a falar a partir de sua consideração. Érica. Não, na verdade, eu só achei, né, a fala do Ricardo super pertinente, Deoclésio. Eu acho que realmente o turismo, né, como a gente iniciou nossa fala, ele é uma atividade coletiva, então a gente precisa unir todos os setores para que a gente consiga realmente ter um resultado final positivo, né? Então, eu acho que você, enquanto Secretaria de Turismo, né, tem esse desafio aí, né, para trabalhar junto com os municípios. Essa realmente, na verdade, é um ponto que realmente eu desconhecia, que a grande população do Pará, ela visita o próprio estado, e isso faz muito sentido, né? Porque, como você falou, né, é um estado continental, então, você tem, e na verdade você tem diversos segmentos para serem trabalhados, né? Então, eu acho que isso realmente ajuda vocês aí nesse processo de retomada, né? Para que as pessoas continuem consumindo localmente, mas realmente é um trabalho muito grande para se fazer. Eu foquei muito a minha fala, né, no empresariado, né, porque é o que eu trabalho hoje, né, onde eu estou diretamente ligada. Então, é mais no sentido de o que os empreendimentos podem fazer para contribuir, mas eu realmente eu sou estou muito na linha, né, do que o Ricardo falou, que realmente esse trabalho tem que ser conjunto, para que a gente consiga, né, ter essa competitividade, né, que era o tema da palestra de hoje, né, tornar o produto turístico mais competitivo. Realmente esse trabalho conjunto ele é importante, né? Então, a gente, né, se for para contribuir, Deoclésio, o Sebrae São Paulo ele está fazendo lives todo dia às 5 horas da tarde sobre esses protocolos, né? Então tem informações, né, que se vocês quiserem assistir, disponível, né, para os empresários, né, que podem ajudar nessa questão dessa construção desses protocolos aí. Inclusive, eu tenho alguns, né, que o Estado, que o Sebrae São Paulo fez, eu posso encaminhar para você, né, que eu acho que já pode, não tem realmente nenhum protocolo que eu conheça voltada para praia, para sol e mar, realmente o Ricardo pontuou bem, mas eu posso mandar os que eu tenho, né, que às vezes a gente consegue, né, te apoiar nesse sentido, caso não tenha. Tá, mas é só isso. Obrigada, viu, Ricardo? Eu acho que, né, assim, a sua fala me ajudou a ter uma visão diferente, né, de como vocês estão trabalhando aí. É só isso. Érica, acho que o Adelino levantou a mãozinha aqui. Isso, ele está com a mão levantada aqui já faz até um tempo. Ô, Érica, boa tarde de novo. Boa tarde, Deoclésio. Boa tarde. Boa tarde, Adelino. Me interessou muito a sua fala a respeito do pessoal de Jundiaí, que se juntaram, os produtores de uva, que se juntaram para fazer uma ação comum como atrativo, né, de atrair clientes e pessoal para o interesse deles. Eu te pergunto o seguinte, antes eu queria colocar que a gente fez aqui pela Secretaria, pela CETU, um estudo para solidificar, edificar a rota turística da imigração japonesa. E a gente percebeu um grande potencial que essa cultura tem em mexer, movimentar com os municípios, que são mais de 10 municípios, começando em Belém, Benevides, Santa Isabel, Castanhal, Magalhães Barata, Tomé-Açu, Concórdia e Alenquer e outros. A cultura japonesa ela é muito rica para isso, né, com essa cultura. Então, a partir de que momento o empresariado da uva e tal começou a se mexer
para realmente se organizar e num pool de produtores e como que isso influencia decisivamente no turismo dos municípios afetados. Tá? É muito importante. Eu faço parte de um grupo de trabalho de APLs, do Núcleo Estadual de APLs, e tenho conversado bastante com as pessoas em torno de APLs de turismo. APLs de turismo, o trade se juntar, o município se juntar para fazer as suas ofertas turísticas, certo? Então, a partir de APLs, como que isso se deu efetivamente lá em Jundiaí? E qual o resultado que isso está tendo? Pós-pandemia, isso continuará? Será efetivo? Etc. Tá. Adelino, posso responder, Deoclésio? Pode, deve. Então, Adelino, eu estou aqui em Jundiaí faz um ano, né? Então, assim, mas esse é um trabalho, né? Eu conheço a secretária de turismo aqui da cidade, e isso é um trabalho muito específico da secretária, que ela é turismóloga, ela é técnica, ela é da área, e é uma pessoa super atuante, né, dentro da atividade, super querida pelos empresários locais. Então, eu frequento, né, de vez em quando as reuniões do Contur e eu vejo que isso ele é construído de forma coletiva. Então, desde quando eu vim para cá, né, que faz um ano, a cidade ela já é estruturada em roteiros. Então, você tem o roteiro da uva, do vinho, o roteiro do castanho. Então, você já tem existe um site da própria prefeitura, onde estão disponibilizados esses roteiros turísticos. Alguns roteiros eles têm associação, né, que esses empresários dentro dessa rota eles pagam uma taxa para fazer a divulgação desse roteiro. Existem agências de turismo receptivo, né, que fazem a comercialização dessas rotas. E aí, frente a essa pandemia, a secretária de turismo ela foi criado, né, um Instagram específico de Jundiaí, o nome dele é Turismo Jundiaí. Depois eu passo para o Deoclésio, ele e aí, nesse Instagram, nas reuniões do Contur, né, que praticamente esses empresários do turismo, né, da Rota do Vinho, da Uva, eles participam ativamente, né, do Conselho Municipal, e aí foi onde eles criaram, né, essas ações. Então, foi esse vídeo, né, divulgando, tem um programa também que eles criaram que chama Deguste em Casa. Então, foi criado lá dentro do Instagram, incentivando que as pessoas consumam, para consumir os produtos, né, que esses produtores locais eles produzem. Então, foi criado esse programa e é divulgado nessa rede social. Aí foi criado esse vídeo, né, onde convidou esses empreendedores que produzem vinho para divulgar. Foi criada uma ação específica com as mulheres do artesanato que estão fazendo máscaras, então foi criado um material específico divulgado para a população de uma forma geral, para contratar elas para fazer. Foi feito, agora vai ser o dia 3, agora de julho, vai ser o dia do vinho, então eles estão montando uma ação social para todo mundo que comprar vinho, esse valor vai ser revertido para as pessoas. Então, assim, foi muito um trabalho da secretaria, né, junto com os empresários, foi um trabalho conjunto, mas muito por atuação dessa secretária, que ela realmente é técnica, ela faz as coisas acontecerem, né? Então, aqui em Jundiaí, a gente tem um festival, que é o Festival da Uva, que é um festival super famoso, né, que na verdade é super bem estruturado, que é gratuito para a população local. Então, na verdade, eu acho que vem sendo um trabalho construído ao longo do tempo, mas tanto o empresário quanto a prefeitura, eles estão realmente unidos nesse trabalho. Certo. Eu não sei se eu te respondi, né, a pergunta. Não, com certeza. Nós estamos estruturando a Rota do Cacau também, a secretaria está nessa discussão, e é muito interessante essa segmentação aí, né? Então, a experiência, tem de vocês aí de São Paulo, Jundiaí, tem lá do Rio Grande do Sul a Rota do Vinho também. Isso. E é interessante a gente trocar essas experiências para ir implementando as experiências exitosas, né? Pegando as experiências para a gente colocando aqui, aplicando de acordo com a nossa realidade.
Olha, obrigado, Érica, muito obrigado. Boa tarde para Imagina. você aí em São Paulo. Imagina, Adelino, eu que agradeço a sua contribuição, que a gente puder ajudar, mesmo que virtualmente, né, de participar, né, se quiser, talvez, quando eu tiver, essa secretária, ela está sempre fazendo essas lives, né, então eu posso encaminhar para o Deoclésio um dia que, se vocês quiserem escutá-la, né, então ela realmente é uma pessoa muito, muito ativa, muito bacana, né, que tem um conhecimento muito grande na área, que eu acho que pode contribuir, sim. Então, eu vou informando vocês mesmo, né, daí do Pará, mas como, né, o virtual nos proporcionou, né, essa vantagem. Tá certo, obrigado. Obrigado, Adelino. Érica, eu acho que nós acabamos de bater o recorde de tempo dessas videoconferências aí, sabe? Nós já são 17h42 para quem começou às 15h30, né? Mais de 2 horas de conversa, né? Mas o que é bom passa tão rápido, né? É verdade. A gente nem percebe o tempo. Então, minha amiga, eu quero te agradecer em nome da Secretaria, em nome do Governo do Estado. Quando eu pensei no seu nome para convidar para essa palestra, eu pensei pautado justamente no que eu conheço da tua capacidade técnica, da tua forma de expor, da tua forma de colocar e fundamentalmente, da tua generosidade de repassar o teu conhecimento e tuas informações. Então, muito obrigado por tudo. O Governo do Pará, a Secretaria de Turismo, em nome do secretário André, a gente te agradece muito de coração e dizer que o Estado também está à disposição, né, através da Secretaria, através do nosso corpo técnico da CETUR, para colaborar no que preciso for, qualquer outra ação que você também queira desenvolver. Tá? Então, muito obrigado. Imagina, Deoclésio. Esperamos O em breve prazer é te ver todo aqui meu. também. O agradecimento é todo meu. Realmente, assim, né, porque é muita coisa para a gente falar, então no finalzinho a gente acabei, né, falando de forma pontual, né, aí, mas realmente eu fiquei muito feliz de participar, né, dessa live aí junto com você, né, fazer esse bate-bola com você. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. E o que precisarem de mim aqui no estado de São Paulo, estou à disposição também para ajudá-los, para contribuir aí nesse processo de desenvolvimento, porque antes de tudo, né, a gente é um amante do turismo, né? Então, independente aonde a gente esteja, em que momento a gente esteja, a gente quer contribuir para o empresariado, para o Estado, então a gente quer fazer o melhor, né? Então, só tenho a agradecer aí a você essa oportunidade. Foi realmente uma tarde muito gostosa. Espero que tenha sido para todos também. Então, é isso. Obrigada, viu, Deoclésio? Tenho a certeza que sim. Então, obrigado a todos, né, os colegas que estiveram até este momento nos ouvindo. Tá? Parabéns, Érica, pela sua capacidade. Muito obrigado mais uma vez. E uma boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.